Olha, em 2017, você foi ao Maracanã e venceu o Flamengo por 2-0. Primeiro gol de Iago Felipe, que estava no Bahia, agora está no Mirassol, e o segundo gol de Neilton, que foi um dos destaques do Santos, e depois veio para aqui. Aí foi a última vitória sua lá. Me lembro bem que em 1988, o Flamengo tinha Tele Santana de técnico, Zé Carlos, falecido Zé Carlos de goleiro, um grande goleiro, Jorginho, lateral direito, na lateral esquerda, sabe quem era? Leonardo, o zagueiro, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, Aldair, Zinho no meio de campo, Bebeto e Zico. Você sabe o que o Vitória fez? 1-0, gol de Hélio Caipira. Sabe por que eu estou dizendo isso a você, torcedor? Tenha sua fé. Levante, é claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que é você, torcedor, não viver do bom passado do seu time? O que é? Você vai esquecer, vai dar as costas, porque o Vitória hoje vive um momento terrível e o Flamengo fantasticamente lá em cima como líder? Levanta a cabeça, elenco do Vitória. Vá pro Rio com a faca nos dentes. Seu prato de feijão, não quero saber não. Se vai tomar 3 ou 4 ou 5, mas joga com garra, com vontade. Olha o exemplo do passado. Ganhou um time de Zico e companhia com gol de Hélio Caipira. E por aí vai. Então, vai na fé, Vitória, que a zorra do jogo é hoje. E hoje é dia de você vencer. É segunda-feira. Segunda-feira quer dizer, sabe o quê? Não se acostume com segunda-feira, porque segunda-feira lembra a segunda divisão. Ganhe do Flamengo, senão o bicho pega, Leão. Muito boa tarde, gente boa. Tá com tempo? Se ajeita aí no sofá, relaxa, porque hoje tem muito gol pra mostrar. A gente começa agora e vai até vale tudo. Jornal Nacional, vamos em frente. Isso porque o Flamengo fez 8-0 no Vitória, igualou, aliás, a maior goleada da história do clube em Brasileiros. A maior goleada desde que os pontos corridos começaram lá em 2003. Foi um show no Maracanã. Maior goleada do Brasileirão em pontos corridos. Um jogo fantástico. Um jogo completíssimo. Em nenhum momento pararam. Os jogadores, eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final. E esse é o caminho. O caminho de casa foi mais feliz. Dia de show do Megão, festa na favela, Maraca lotado. Novas marcas estabelecidas. As coletivas. Maior goleada desse Brasileirão. 100 gols na temporada pro Flamengo. E as pessoais. Vai ser inesquecível para mim, né? Esse dia vai ficar marcado para sempre, onde eu pude fazer mais de 100 gols aqui no Maracanã, onde eu vinha quando era criança como torcedor, nunca imaginei poder realizar esse sonho de jogar aqui, de fazer gols pelo time do meu coração. E de bagunçar o coração das pessoas. A escalada dos decibéis, sinal de que o gol se aproxima. E quando a câmera chega mais perto, a emoção sai do peito pro rosto, anda em círculos, berros viram lágrimas, que viram sorrisos, canto e voltam a ser berros. Torcedores são feitos de dias assim, jogadores também. Samuel Lino flertava com o primeiro gol havia algum tempo, atacante que perturba zagueiros. De potência para abrir espaços. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. Mas esse Flamengo é coletivo. Saul pressionou a saída de bola. Jorginho, sem demora, para Pedro, pro Arrasca, para Lino. Cruza ou chuta, a fome era grande. Vem a batida pro gol! Chegou chegando, mostrando todo o seu futebol. E agora faz o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. 1 minuto e meio de jogo. E o segundo não demorou. Lucas Arcanjo saiu mal. Repara que o Saul nem dominou. Arrascaeta fez o mesmo. E o Pedro, íntimo da frieza, fez o que quis. Pedro! Gol de número 100 dele nesse novo Maracanã! Uma partida decidida com apenas 3 minutos.
Sim, porque o Flamengo tirou o ar do Vitória. Noite de aplausos no Maraca, por todos os lados, recíprocos. Difícil manter as mãos afastadas. E o Samuel Lino tem culpa no cartório. Mãos que também lamentaram. Na lindíssima jogada de pé em pé, o Arrascaeta botou o Lino para correr. Do domínio ao chute, tudo encaixou. Lucas Halter foi o quase da vez. Olha, essa bola não entrou, gente, por um detalhe. Não tem problema. Eles tentam de novo e de novo. E quando acertam, 5 jogadores tocaram na bola. Jorginho, Arrascaeta de calcanhar, Plata de peito e outra vez o Arrasca. Varela, Samuel Lino e o desfecho, Arrascaeta. Flamengo arrebatador. Se vira 3, acaba quando? Pode ser 6, 7, 8, 9, 10. Toda brincadeira tem um fundo de verdade para azar do Vitória. Há 1 mês e meio, Pedro era puro desgosto. Relaxou nos treinos, entrou em crise com a direção, com Felipe Luiz, perdeu espaço. Tudo que acontece na minha vida tem um propósito, cada desafio que eu passo, isso serve para me amadurecer, para eu crescer cada vez mais. Um atacante imenso. Livre então, bastou o segundo tempo começar para ele e o Lino se entenderem. Samuel Lino deu assistência pro Pedro, Pedro bateu pro gol, é o segundo gol do Pedro. Mais uma trama bem feita, paciente, até o Varela achar o Lino na pequena área. Toca fácil, toca rápido, toca curto e inteligente. Samuel de costas pro gol. E de repente, caneta, passes e gol. Luiz Araújo substituiu Plata no intervalo sem deixar o nível cair. 6-0, mais 3 gols, agora em 8 minutos. Olha essa imagem. Pedro cercado por 4, com um toque, ele resolveu. Vem o Pedro, absurdo! Pedro! Gelado, ousado, recuperado. Não fui eu que recuperei ele para mim, ele, né? Ele se recuperou, ele que tá num grande momento, ele tá brilhando. Poderia ter feito o 4º, mas abriu mão. Depois da marcação do pênalti com o auxílio do VAR, deixou que outro cobrasse. É um dia marcante pro Bruno Henrique, para toda essa gente no Maracanã e pro Flamengo. Nos pés do ídolo rubro-negro, o clube alcança a maior goleada da história dos pontos corridos no Brasileirão. A equipe repete 81, quando fez 8-0 no Fortaleza. São 44 gols feitos e 9 sofridos no Brasileirão deste ano. O saldo é de 35. É mais do que qualquer outro time conseguiu marcar até aqui na competição. Números dão status, títulos levam ao auge. Passos firmes de um Flamengo a caminho do ápice. Jogaram demais, né? Se liga nas maiores goleadas do Flamengo na história do Brasileirão. 1981 tinha vencido Fortaleza por 8-0, 5 gols do Nunes nesse jogo. Também fez 8-1 no Sampaio Corrêa em 76, 7-0 no Santa Cruz em 85, 7-1 no Rio Negro do Amazonas em 83. Tudo isso aí no Maracanã. Gente boa, com esses 3 gols contra o Vitória, Pedro chegou a 149 pelo Flamengo, é o 9º maior artilheiro da história do clube e o gol de número 149 precisamente foi um esculacho. O sorriso no rosto e a bola do jogo debaixo dos braços. Recordação de uma noite em que tudo deu certo. O primeiro foi o 100º no Maracanã. O 101 foi o mais fácil. Mas nada, repito, nada havia preparado o Pedro e a torcida rubro-negra para o que viria depois. O Flamengo
Flamengo recuperou a bola lá no campo de defesa. O Arrascaeta recebeu no meio, carregou. Arrascaeta, Flamengo partindo pro ataque. E entregou para o Samuel Lino. Samuel Lino, Pedro se movimenta, Samuel pro Pedro. Que achou o Pedro na área. Tirou da marcação, vem o Pedro, absurdo! E como se fosse a coisa mais simples do mundo, o Pedro meteu esse elástico absurdo. Repito, absurdo! O Lucas Halter tá procurando a bola até agora. Na finalização, cavadinha por cima do Lucas Arcanjo. Pude ver o zagueiro saindo, eu dei um elástico nele ali e pude cavar com a perna direita, na saída do goleiro também. Repara que a bola não desgruda do pé direito. Pintura. Obra de arte. Me lembrou de um outro golaço. 1999, Flamengo e Corinthians no Pacaembu. Romário deu esse lindo elástico no Amaral e marcou de cavadinha. Elástico, muitos dão, mas o elástico é aquela precisão e depois do gol, realmente eu não vejo muito. Realmente não é muito comum, não. Por isso, eu espero que o Romário tenha assistido ao jogo contra o Vitória. Uma noite irretocável para apontar para os céus e agradecer de joelhos. 149 gols pelo time do coração. Passou Leônidas da Silva na lista dos maiores artilheiros da história do clube. Vai ser inesquecível para mim, né? Esse dia vai ficar marcado para sempre. Essas goleadas aqui só nesse brasileiro, tá? Flamengo 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza e agora 8-0 no Vitória. Um vexame histórico, 8-0 em pleno Maracanã, diante do Flamengo. Um resultado que mostra toda a fragilidade do elenco do Sport Clube Vitória, mantém o time na zona de rebaixamento. Lá com essa bancada aqui, boa tarde, Emílio Pinto, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Juliana, boa tarde a todos, boa tarde à sofrida torcida do Vitória, que eu não sei nem se dormiu essa noite, que foi muita gente no hospital, muita gente desiludida, muita gente chateada com o que aconteceu, com a humilhação nacional. Humilhação, não tem outro nome, humilhação nacional que o Vitória sofreu ontem diante do Flamengo, 8-0. Não é porque perdeu para o Flamengo, não é normal perder o Flamengo de 1, de 2, mas do jeito que perdeu, foi horrível. E tudo isso, não dá nem para te comentar, analisar jogador, porque não é o momento. Analisar aí a diretoria do Vitória, diretoria amadora, desde o começo contratou errado, gastou o que não tinha para trazer um montão de jogadores, pernas de pau, essa é que é a verdade. Trouxe um técnico indesejado, que ninguém esperava que trouxesse o Carille, completamente ultrapassado no futebol brasileiro, não era o técnico, e aí o resultado está aí. Vitória sendo eliminado de tudo neste ano, e quando você pensou que já tivesse visto de tudo, aí veio uma derrota cachapante como aquela ontem no Maracanã, 57 mil pessoas, e o Brasil vendo, assistindo o Vitória perder pelo pior placar já construído dentro dessa era de pontos corridos do futebol brasileiro. Lamentável, e mais uma vez, que tem algum protesto aí é para a diretoria, que começou com a diretoria amadora, botando estagiário para dirigir futebol profissional, presidente que normalmente recebe as críticas de quem indicou e vai colocando, e o final das contas está aí. Um monte de jogadores completamente equivocados, treinador equivocado, e o Vitória pagando esse pato, correndo um risco real de rebaixamento. E depois teve até aquele pronunciamento bonitinho, não, já perdemos de 6, de 8 e tal. Gente, a situação está complicada. E ontem, inclusive, até uma brincadeira, né? Porque primeiro o técnico foi da coletiva, depois houve o pronunciamento, mas a pressão foi tão forte que logo depois ele foi demitido. O resto, você já sabe. Mas vamos falar muito sobre isso aqui, porque, gente, eu, em toda a minha carreira, e olha que eu já tenho um tempo de cronista esportivo, nunca vi, na minha vida, o Vitória perder por um placar tão grande como esse. Né, tão doído, tão mexido. E de uma forma tão vergonhosa. De uma forma tão vergonhosa. Foram 8 gols que eu contei, né? Mas podia ter sido 9, porque o Walter tirou um gol dentro do gol. E outras bolas também que foram defendidas. Mas assim, de longe, foi a maior vergonha nacional. Vitória hoje é alvo de chacota nacional.
Clérison Amorim, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Emílio. Boa tarde aos telespectadores da Band. O Vitória foi para a guerra para não guerrear. Entrou numa guerra, fazendo uma analogia, como se um soldado fosse para a guerra e resolvesse baixar sua espada, baixar o seu escudo. Foi isso que o torcedor entendeu ontem, a postura do Esporte Clube Vitória. A gente debateu aqui na sexta-feira que o Vitória poderia entrar com 3 zagueiros, poderia entrar com 3 volantes. Poderia, mas não entrou. Eu vejo que é momento, Emílio, de 2 palavras, entendimento e união. União entre membros da imprensa, Emílio Pinto, Clérison Amorim, outras emissoras de rádio, a Band, todo mundo se unir. Para quê? Para ter o entendimento, e a outra palavra, da diretoria do Esporte Clube Vitória. Aproveitar, Ronaldo, aqui, doutor, e usar um termo jurídico, um erro consciente que está acontecendo no Vitória. Não tem erro por acaso, não. Estão indicando e o presidente aceita. Não, é erro consciente. Quando contrata jogadores abaixo da média, jogadores estranhos no mercado do futebol, desconhecidos no mercado de futebol, e se contrata e erra, é uma coisa. Quando se persiste no erro, aí é algo que o torcedor precisa entender, que a diretoria precisa se explicar. O Vitória vem cometendo o mesmo erro de forma consecutiva por vários meses, e desde o início da temporada, ou talvez temporadas passadas. E aí o que é estranho, contratar nada contra o jogador não tem culpa, apenas recebe um convite e aí aceita. Mas Aitor Cantalapietra, que ninguém sabia quem era esse jogador, Rubem Ismael, que ninguém sabia, Rubem Rodrigues, que ninguém conhece, Enzo, que ninguém sabia quem era no futebol, eu falo em termos de expressão. Aí Fábio Mota tem uma bola de cristal que simplesmente vai no mercado exterior, no mercado interno, e descobre jogadores que nenhum outro time, nenhum outro dirigente de futebol conhecia, apenas o mágico do Esporte Trocou Clube o idioma da Vitória. bolacha, comprava a bolacha quebrada Não aqui. é isso, não. E foi Não é comprar só bolacha isso. importada, bolacha quebrada importada. Só isso. Daqui a pouco É a gente entra incompetência. nesse Só para mérito. fechar, Ju, Fala. é incompetência. É como se Ju tivesse construído uma casa e contratasse uma empresa para poder colocar mármore na frente da sua casa. E quando chegasse, estivesse com cerâmica de baixa qualidade e perguntasse para o pedreiro, para a empresa, por que colocou cerâmica? Tá difícil de encontrar no mercado mármore. Eu resolvi colocar cerâmica mesmo, que é o que tem disponível. Incompetência da diretoria do Esporte Clube Vitória. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Porque o torcedor se pergunta muito. Há culpados? O Carille foi o alvo dessa vez, né? Mas o Vitória não está nessa situação à toa, não, Ronaldo Passos. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, nosso amigo Emílio, Clérison. Eu acho o seguinte, hoje é um dia fatídico. Não é só para o torcedor e para o Esporte Clube Vitória, não. Hoje é um dia fatídico para o futebol da Bahia, para o futebol do Nordeste. E é motivo de chacota, inclusive dos jogadores do Flamengo, né? Mandando chamar SAMU. Isso é humilhante. É humilhante para um futebol emergente como é o futebol da Bahia, onde o Bahia hoje está em outro patamar. Tem que se falar no Bahia sim, porque é um exemplo na prática, que nos últimos 2 anos vem evoluindo a cada dia, e o Vitória evoluindo, passando sufoco todos os anos. Por quê, torcedor? A realidade é nua e crua. O modelo de gestão de abnegados acabou no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Vide Santa Cruz, vide Atlético do Paraná e outros menos votados estão sucumbindo por questão de gestão. É muito bonito o cara sair da arquibancada, sair de conselheiro e presidir o Vitória, lindo, né? Botar sua foto lá no muro do Barradão. É muito bonito, mas tem que respeitar o torcedor, fazer uma gestão profissional. Não pode, curioso não mexe com o futebol. Não adianta botar curioso para mexer com o futebol, que não vai dar certo. Esses modelos foram lá na década de 50, de 60, de 70. Fala nisso, a melhor década que o Vitória viveu na sua história, eu tive a felicidade de passar 4 anos lá. Foi a década de 90, onde o Vitória teve o futebol mais profissional que eu vi desde que eu me entendo como baiano e como entendedor do futebol aqui. Essa é a pura realidade. O Vitória foi bicampeão depois de 26 anos, em 90. O Vitória foi vice-campeão da Série B, vice-campeão da Série A. E no final da década, início da década de 10, chegou à final da Copa do Brasil. Essa foi a gestão mais profissional que o Vitória teve. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ah, porque eu fui campeão da Série B. Ah, porque eu tirei a Vitória da Série C. Isso aí era consequência de um time que tem história, sim. E eu passei por essa história. Eu estou revoltado como torcedor do Bahia. Eu sou torcedor do Bahia. Mas tenho orgulho de ter jogado no Vitória. Muito orgulho. E ter ajudado esse clube a crescer.
Foi quando o Barradão aconteceu, na década de 90. Né? Eu joguei o primeiro Bavi do Barradão, 0-0, pelo Vitória. Então eu fico triste, fico chateado, muito chateado e humilhado como baiano e como desportista. E como um cidadão que passou dentro desse clube. Eu sei as entranhas do Vitória. Eu sei como é que funciona. E isso não mudou desde lá, quando eu estive lá há 4 anos. Então, torcedor, o Vitória prova que não tem um elenco competente. 5 jogadores considerados titulares estão machucados. Cadê o restante do elenco? Cadê a política de base? Cadê a política de base? Não tem um lateral na base do Vitória com 17, 16, com 20 anos em condição de jogar no time profissional? Está errado. Está errado. Só temos lá o Lucas Arcanjo segurando uma bomba de cena lá atrás. E se não é ele, o Vitória está em situação pior. O Vitória não tem, só tem o Walter como zagueiro de qualidade ali. O Vitória não tem lateral de qualidade. O Vitória não tem, só tem o Baralhas, que é acima da média, na minha opinião. O Mateuzinho também. E agora o centroavante que tem feito o gol, o Kaiser. Então, torcedor... Que foi quem deu a cara a tapa no justamente, final do jogo. foi o único que botou a boca no microfone, porque tem personalidade. É um jogador guerreiro, mas não tem ainda terra arrasada, não. O Vitória tomou a atitude correta, tirou o Carille, porque ele não ia fazer mágica. Ah, foi campeão no Corinthians, isso aí é passado. Sem elenco, sem material humano, você não consegue êxito. Tem que ter um elenco equilibrado. Os que estão jogando e os que não estão jogando, no mínimo com 30 jogadores do mesmo nível. Se não, a Série A é o campeonato mais difícil do mundo. O ano passado, o treinador do Palmeiras deu uma declaração importante. O ano passado, faltando 6 rodadas, tinham 6 equipes para serem campeãs do Brasil. Não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, não é brincar de futebol. Vamos tratar o futebol, principalmente do Vitória, com seriedade. Infelizmente, um dia de vergonha. Vergonha. O que eu vi ontem, eu vou te dizer, viu? Eu olhava, não dava para acreditar. Parecia que o Flamengo estava jogando um baba. Não, jogando, né, contra o Sub-20. Sub-20 não. É Sub-17. Como se fosse um treino de uma grande seleção. Pegou um catadinho ali na esquina e colocou os caras totalmente perdidos, desencontrados, desencaixados. O Vitória ontem foi tudo de ruim que existe no futebol. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Intervalo, volto já. Socorro! 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 Tomei balaio no Maracanã. Foi balaio no Maracanã. Tomei balaio no Maracanã, mas foi muitos gols. Socorro! Socorro! Tomei balaio no Maracanã. Foi balaio no Maracanã. Tomei balaio no Maracanã, mas foi muitos gols. Tomei um balaio, foi uma goleada. Chega, perdi, foi as contas de tanto. Normal não. Do Flamengo é normal, sim. Foi um trator. Atropelo da porra. Minha tia, pare com isso, a pressão. Vai faltar.
Ai, Madalena. Minha cá, rapaz, que vergonha foi essa? Você sair de casa pra tomar 8, rapaz, você não tem vergonha não, é? Pelo amor de Deus, você não orou não, seu inseto? Eu orei, Madalena. Daqui, vai, pega suas coisas e vai embora, vai. É isso aí, rapaz. Deus vai estar repreendido em nome de Jesus, viu? Eita, o negócio não tá bom não, viu? Tomou 8. Repreendida aí, Madalena. Você é crente, em nome de Jesus, viu? Deixa o varão. Partida seca no canto direito do goleiro Lucas Arcanjo, que nada pôde fazer. 3-0 para o Flamengo, Léo. Eu falei há cerca de 5 minutos que Lucas Alter havia evitado o terceiro gol em cima da linha, mas que venhamos e convenhamos, era uma questão de tempo. E de fato é uma questão de tempo, é uma diferença muito grande. O 3-0, Paulo, sinceramente, o 3-0 tá barato. Menção de Javi Louco do Sport Clube Vitória. Sem a menor dúvida. Por um presidente que há 2 meses atrás foi falar que tinha até 2 de setembro. E eu fiquei indignado na coletiva quando ele falou que tinha até 2 de setembro. Porque ele não tinha até 2 de setembro. Não tinha. E agora